Quem é pai e mãe sabe o quanto é desafiador criar um filho. E o modelo de mães e pais solos tem crescido muito no Brasil. Nós conhecemos várias mães solos e pais solos. Um jornalista vive essa experiência, relatou essa experiência em livro, todas essas descobertas e desafios de criar sozinho 3 filhos. Paulo Scarduelli está em Joinville para o lançamento do livro Mais Aprendi do que Ensinei e está aqui para compartilhar um pouquinho conosco. Boa tarde, muito bem-vindo a Joinville e ao Ver Mais. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui em Joinville para lançar o livro amanhã e depois ter uma roda de conversa, né, com 2 psicólogas sobre o tema da paternidade. E Paulo, em que momento da tua vida que tu se torna um pai solo? O pai solo mesmo é 2008 para 2009, tem uma crise no casamento, né, a família se desmancha, o pai e a mãe se separam e mais ou menos uns 6 meses depois o pai assume o comando da família, os filhos passam a morar com ele e estamos falando de 2010 até 2023, ou seja, 13 anos essa trajetória. E na época as crianças tinham que idade? 5, 7 e 9. São quantas meninas, quantos meninos? A Sara tinha 9 anos, o Davi 7 e a Catarina 5 anos. E como é que foi? É possível resumir isso assim em poucas palavras? Em poucas palavras, assim, o primeiro você não está preparado, né? Ninguém casa para separar e ninguém tem filhos para separar o pai da mãe. Então, essa é a primeira leitura. Ao longo da minha vida, eu fiz muitas mudanças, eu tive que enfrentar muitos desafios antes. Então, esse, para mim, era um desafio gigante, né? Mas a impressão que eu tenho é que eu tive a calma necessária para aquele processo de tempestade que estava atravessando e eu consegui segurar o barco, sabe? Eu consegui manter o barco no caminho, tinha no meu norte, né? Eu tinha a educação que eu recebi dos meus pais, o modelo, um exemplo, e acreditei muito nisso, me afastei das coisas que eu achava, eu não sabia porquê, mas assim, me afastei de amigos que não ajudariam, me afastei de todos os projetos noturnos, então eu não saía mais, minha vida era dedicada a eles. Eu era o leão, eu era a leoa, que é difícil, ou seja, você tem que buscar o recurso, mas você tem também que cuidar deles. Aí eu tive que começar a fazer escolhas na vida. Primeira escolha era, o material teria que ser o primeiro a ser sacrificado. Ou seja, eu não queria mais trocar de carro, eu não precisaria mais investir em coisas materiais, eu tinha que estar destinado a cuidar deles, né? Aquilo para mim era o mais importante. E foi muito bom isso. Então, o meu carro durou mais uns 10 anos sem trocar, não teve problema, ele nos levou para os mesmos lugares que a gente iria com outro carro antes. Foi um período também que me aproximei muito da espiritualidade, então rezei muito. E foi muito legal, assim, porque na verdade eu já tinha também uma certa experiência profissional, eu já tinha escrito livro, eu já tinha atingido naquilo que eu entendo que é o sucesso da carreira, eu já tinha sentido isso de perto. E eu sabia que para mim o mais importante naquele momento não era isso. Isso eu poderia reencontrar mais à frente. Era criar vínculos, era criar, né, os né? filhos, eles precisavam disso. E a gente viu imagens há pouco ali de diversos momentos da vida deles, né? Pequenininhos, maiorzinhos, eles continuam morando com você, né? Continuam, hoje são 3 universitários. Então lá, ó, esse foi o único ensaio fotográfico que a gente fez, foi esse que passou ali antes. Ó, esse é um momento lindo, por exemplo, aquele ali, se puder voltar. Adultos, né? Eles viram cúmplices. É muito lindo, hoje eu vejo os 3, por exemplo, às vezes eu estou observando no quarto, o Davi vai para o quarto das meninas e eles dialogam. E todos os assuntos para eles são assuntos para eles conversarem. Eu entro, mas fico só de observador. Então, eu hoje me maravilho. Assim, eu sento, fico olhando aquilo acontecer na minha frente. Essa fala do Paulo, porque para nós mulheres, eu também me tornei mãe solo, aproxima os nossos mundos, porque é assim mesmo, né? Criar filhos é fazer escolhas, é priorizar realmente o que é mais importante, que são eles. Às vezes é deixar uma oportunidade profissional ou, enfim, financeira para se dedicar. E essa fala é a linguagem do livro também, né? Até por você ser jornalista, está presente também essa forma. Como é dividido o livro, o pessoal de casa entender não só a sua experiência, mas aprender, porque tu também foi atrás de dados, né? Sim. O livro, assim, ele se resume, eu diria assim, ele é o encontro de 2 coisas, né? Eu sou um jornalista do texto. Assim, se me perguntarem, Paulinho, qual é a tua habilidade? É o texto.
O livro foi escrito 23 vezes. Então, ele não é a primeira versão que você vai ler, é a 23ª versão. Mostra a capa pra gente, por favor. Deixa eu pegar aqui, desculpa. para mostrar aqui. Por favor, com licença. Então, ele tem a parte técnica do jornalismo, da produção textual, que faz com que ele seja muito rápido. Então, quem pega o livro para ler, não larga. Ele vem numa velocidade de 4 a 5 horas de leitura, o pessoal devora o livro. É um livro que é dividido em 3 partes. Básica. A primeira parte é uma parte que é o conteúdo propriamente dito, né? Que é como é que é o dia a dia de uma pessoa que vive com os filhos, a filha que fica menstruada na tua frente, como é que é o processo de enfrentar isso, sabe, a dor do filho que vê os pais separados e você tem que acalmá-lo. Então tem essa parte inicial que é uma parte mais dura, né? Mas é muito, assim, eu sou suspeito, eu considero muito bem escrito. O livro... Depois a segunda parte, rapidinho, são as crônicas do cotidiano, são umas 30 que eu selecionei, que é aquelas historinhas que tu só sabe porque tu viveu. Porque só vai ter aquele nível de detalhamento quem viu, quem percebeu, quem estava ali junto. E a terceira parte vai explicar exatamente por que o Paulo fez isso. Por que o Paulo tornou-se um pai tão presente, né? E como você colocou, nos momentos de tempestade, porque eles acontecem... Tem um livro assim, pode ser uma bússola, pode ser um conforto para você que está passando por isso, porque às vezes você acha que a sua dor é única, Sim. mas alguém que já passou por aquela dor pode tornar mais fácil esse momento quando você compartilha, né? Vamos falar sobre o lançamento? Vamos. Amanhã, às 10 da manhã, o livro vai ser lançado no Instituto Juarez Machado, aqui em Joinville, junto com mais 3 exposições que vão ser inauguradas. E às 2 da tarde eu vou estar com as 2 psicólogas, Adriana Silvestre e Elaine Bretas, que são aqui de Joinville, onde a gente vai fazer uma roda de conversa para tratar desse assunto. Eu gostaria muito de receber, né, assim, as pessoas para poder dialogar sobre isso, porque eu acho que é uma contribuição, né? São poucos os pais que têm essa... A gente já percebe que os pais estão mais presentes, né? Isso é muito bom na vida dos filhos, eles estão acompanhando mais, mas ainda é raro os pais que ficam sozinhos com eles, sabe? E aí tem alguns que estão ficando. Então, talvez seja uma inspiração, seja uma maneira de você pensar diferente. E é aberto à comunidade, não precisa pagar. É aberto, é livre. Perfeito. Olha, se eu puder resumir de uma coisa, o que eu gosto mais de falar, sabe, assim, é alertar os homens, né? Porque eu já tive várias vezes a oportunidade de estar com pais que se separaram. E eu conto a minha historinha para eles, eu vejo os olhos desses pais começarem a molhar. E aí eu vou percebendo assim que eles perderam, quando eles se separaram, eles não tiveram essa maturidade, alguém que desse os conselhos bons na hora certa, e eles perderam o fio que os juntava aos filhos. E depois esse fio não se junta, né? Não se junta mais. Quer dizer, pode até se reencontrar, mas aquele tempo que eles estiveram longe vai tirar deles uma intimidade que eles choram. Eu já vi muitos homens chorando. Então, a minha missão, na verdade, com o livro é alertar isso. Pô, não perca a oportunidade, fique junto, fique presente, que é o que ele quer. A criança quer isso, né? Perfeito. Parabéns, muito obrigado pela sua presença. Sucesso no lançamento amanhã. Obrigado. Esperando vocês lá.